Olá galera, bem-vindos a mais uma vídeo de aula referente à disciplina Matemática Discreta 2. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês os conceitos referentes à travessia de uma árvore. Gente, esse vídeo aqui faz parte da playlist Matemática Discreta aí no meu canal. Então se você está estudando teoria dos gráficos e tem interesse em aprender um pouco mais, vai a dica aí, assiste os vídeos a partir da playlist, beleza? Então, gente, em muitas situações nós vamos precisar, né, de mecanismos para varrer, digamos assim, ou percorrer todos os versos de uma árvore. Imagine um antivírus, né? Sei lá, você está lá num computador e você tem seus arquivos e você quer passar um antivírus. E vamos imaginar que seus arquivos estão organizados como uma árvore enraizada. Então, nós vamos perceber nas próximas videoaulas, tá certo? Mecanismos específicos para fazer essa varredura, né? Três métodos, essencialmente, tá certo? Mas para a gente entender bem os mecanismos de travessia, nós precisamos passar por alguns conceitos, tá certo? O primeiro deles, ou procedimentos, eu diria assim, o primeiro deles é entender como funciona a ordenação dos filhos, né, de um vértice interno em uma árvore. Então, sei lá, eu tenho um vértice interno, se ele é interno, teoricamente ele tem filhos. Ou seja, a partir de agora eu não vou mais poder olhar uma árvore e colocar, rotular os seus vértices da maneira que eu quiser. Por exemplo, até então eu tinha assim, né? Eu tinha aqui uma certa árvore e digamos que os filhos são os valores, né? 1, 2, 3, 4. São seus vértices, né? Enumerados dessa forma. Eu botava aqui 1, aqui 3, 2, 4, por exemplo. Então agora eu não vou poder mais fazer desse jeito. Vai ter uma estratégia para eu fazer desse jeito, né? Claro que aqui estão as arestas, né? Então agora nós vamos perceber como se dá esta organização, tá certo? E aí o procedimento é o seguinte. Em uma árvore enraizada, os filhos de um vértice interno são ordenados da esquerda para a direita nos desenhos que representam esses grafos. Então aqui, por exemplo, ó, este cara aqui eu vou chamar de P. Ele é o vértice pai, né? Vou botar uma setinha aqui. Então ele é o vértice pai desses três indivíduos aqui, ó, desses três outros vértices. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esses vértices de F. E vou botar um índicezinho para dizer quem é o primeiro filho, o segundo filho, como está sendo essa ordenação. Então, esse filho aqui vai ser o filho 1. Este outro filho aqui vai ser o filho 2 e este outro filho vai ser o filho 3. Ou se você tiver mais casos, né, digamos que você tenha K filhos, né, então eu vou ter aqui um, depois outro, até eu chegar no Késimo filho. Né, vou ter aqui 3 pontinhos, você pode ter, digamos, K filhos, né, desse vértice aqui. Então, esses aqui de baixo são os filhos. Tá certo? Então, a travessia em si, que nós vamos ver nas próximas videoaulas, os métodos, né? Mas nessa eu já vou apresentando o conceito, eu talvez já tenha falado aqui, mas não explicitamente. Então, a travessia de uma árvore, ela vai ocorrer o quê? Percorrendo pais e filhos, eu diria assim. Tá certo? Então, eles são um conjunto, né, de procedimentos para se visitar todos os vértices de uma árvore. Por isso, alguns autores chamam de varredura. Né? É a mesma ideia lá que eu falei do antivírus. Né? Então, se você tiver arquivos em um computador e eles estão organizados em forma de uma árvore enraizada, então quando você passa um antivírus, você está fazendo o quê? Uma varredura desses arquivos, tá certo? Na busca por algum vírus, né? Algum arquivo malicioso. Então, gente, nesse sentido, existe o que a gente chama de sistema de endereçamento global. Ele utiliza a chamada ordem lexicográfica, uma ordem muito conhecida de nós. É a ordem, por exemplo, do dicionário. Né? Para facilitar a nossa vida, ao procurar uma palavra, né, coloque-se essas palavras em ordem alfabética, que é uma forma de ordem lexicográfica, tá certo? Então, gente, aqui tem dois passos que nós precisamos seguir para rotular, né, ou seja, dar endereços aos vértices de nossa árvore, tá certo? Então, aquilo que eu falei, aqui que eu tinha 4, né, minha árvore aqui, que eu tinha 4 vértices, como que os números entrariam nesses vértices, tá certo? Dado esse desenho aqui, por exemplo, nós vamos aplicar depois. Então, como é que eu distribuiria esses valores, né, aqui nessa árvore?
Então, o primeiro passo é o seguinte: rotule a raiz com o inteiro zero. A raiz, você bota lá zero. Em seguida, rotule seus k filhos no nível 1, da esquerda para a direita, com 1, 2, 3, até chegar em k. Aqui é um ponto e vírgula, viu, gente? Porque aqui é um passo, né? E aqui é o outro passo. 2. Para cada vértice V no nível N, tá certo? Com o rótulo A, eu vou explicar melhor esse A aqui no exemplo, você vai entender melhor. Rotule seus KV filhos da esquerda para a direita, com A.1, A.2, A.KV. Então você vai perceber que esse cara aqui ocorre em muitas vezes. Eu tenho certeza que você já se deparou com uma estrutura como essa aqui. Tá certo? Então vamos lá. O exemplo diz o seguinte: rotule os vértices da árvore a seguir utilizando a ordenação lexicográfica. Certo? Então, o passo 1 me diz o seguinte, que a raiz vai entrar aqui, o rótulo dela vai ser 0. O endereço dela vai ser 0. Nesta árvore. E seus filhos, que são esse e esse vértice, vão receber o quê? Os rótulos 1, 2, 3, até terminar todos, até K. Até K. No caso aqui, nosso K é 3. Então, esse aqui vai ser o filho 1, esse 2 e esse 3. Então, esses filhos estão no nível o quê? 1. Aí agora eu vou usar a regra 2. Então, a regra é recursiva. Agora eu estou no nível, então eu aprendi o quê? Mexer com o nível 0 e dar nome aos indivíduos do nível 1. Então, esses indivíduos que estão no nível 1 vão me dar um nome, que é esse A aqui, é essa primeira parte. Então eu vou repetir, por exemplo, para todos os filhos de 1 aqui, vai ser 1 ponto, aí eu vou aumentando, 1.1 para o filho mais à esquerda, 1.2 para o próximo, 1.3 até terminar todos. Então esse filho aqui vai ser 1.1, esse aqui vai ser 1.2 e esse aqui vai ser 1.3. Tá certo? Então perceba que eles herdam o quê? O primeiro nome do pai, o 1. Certo? Então esse 1 aqui, ó, ele foi herdado desse aqui. Esse 2 aqui ele não tem filhos, então acabou por aí. Mas esse 3 aqui que está no nível 1, né, ele tem 2 filhos. Então esse aqui vai ser o filho 3.1 de rótulo 3.1 e esse aqui vai ser o filho de rótulo 3.2, tá certo? Então o nível também, você pode perceber o seguinte, exceto pela raiz, né, que fica no nível 0, mas o nível ele tem uma quantidade de termos no nome igual a ele. Por exemplo, aqui eu estou no nível 1, ó, então o nome desses rótulos, 1, 2 e 3, só usa um algarismo. Estou no nível 2. O nome desses rótulos, ó, utiliza o quê? 2 algarismos. É possível saber o nível, né, de uma coisa olhando a quantidade de termos que tem em seu nome. Tá certo? E agora, como eu só tenho filhos, esse filho aqui no nível 2, na verdade, né, então aqui eu tenho nível 1, os filhos do nível 1. Nível 2, filhos do nível 2. Aplica-se de novo a regra 2, o passo 2. Então, os filhos aqui desse cara vai ser, ou o filho, né, vai ser 3.1.1. 3.1, herdou do de cima, ponto 1, porque ele é o primeiro filho. Tá certo? Se tivesse mais um filho aqui, seria 3. Por exemplo, esse cara tivesse mais outro filho aqui, então seria 3.1, herda-se esse ponto 2. Tá certo? Então, ó, percebe, ele está no nível 3. Então, assim, a gente começa a perceber agora que há um padrão, na verdade, de como dar nome aos vértices. Então, eu devo ter falado em alguma videoaula passada que eu estava escolhendo lá as letras aleatoriamente. Inclusive, em alguns casos, eu até fiz diferindo-se dessa regra. Tá certo? Dessa regra aqui. Mas em outros não, eu já fiz com regra. Mas lá eu não deixei claro ainda como fazer. Mas, se eu não me engano, em alguma videoaula eu falei, ó, gente, eu não posso colocar de qualquer jeito não. Estou fazendo aqui porque aqui eu estou estudando outros conceitos. Mas vai chegar uma hora que eu vou precisar saber dar nome a esses indivíduos. E aí, como eu falei, você deve ter visto isso aqui em algum lugar. Por exemplo, quando você estuda em alguns livros, você pode pensar aqui a introdução como o capítulo 0. Né? E aí você tem o capítulo 1, capítulo 2, 3. Então, se você fosse ler um livro, quando você chega aqui no 1, ele tem a seção 1.1. Depois a seção 1.2, 1.3. Aí você vê que o capítulo 2 é só o capítulo 2 e não tem subseções.
Aí você vai ler o capítulo 3. Primeiro você lê a 3.1, 3.2, depois você lê a 3.3. Então, esta forma de organização aqui é a forma, por exemplo, que se utiliza nos livros, né? Então, nesse exemplo aqui, você tem aí uma forma padrão, que certamente você já deve ter se deparado com alguma dessas algumas vezes, tá certo? Então, é isso aí. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários, tá certo? O assunto aqui é bem tranquilo, mas eu preciso disso aqui muito bem entendido. Por quê? Porque nas próximas videoaulas, nos próximos vídeos, nós vamos trabalhar com métodos para fazer essa varredura. Por enquanto, nós não estamos fazendo ainda essa varredura da água, ou essa travessia, eu diria assim. Tá certo? Então é isso aí. Qualquer dúvida é só jogar nos comentários, tá certo, gente? Muito obrigado. Até a próxima.